Vamos ler a palavra que está em Marcos 5, 21. Marcos 5, 21. Antes de começar a ler, tem uma palavra que Jesus fala em Marcos, mais para frente, 9, 23, que ele fala assim: tudo é possível ao que crer. Eu creio que Deus está aqui neste lugar, preparando boas novas para cada um, amém? Eu creio, é o que ele fala, é o que Jesus fala em Marcos 9, 23, tudo é possível ao que crer. Então vamos, aqui já está, vou ler aqui que fica mais fácil. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes. Eu quero que vocês lembrem-se disso, repetidas vezes: minha filhinha está morrendo, por favor venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não temas, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela deitava. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram admirados. Glória a Deus. O Senhor é bom demais, Pai. Obrigada, Deus, obrigada, porque sabemos que nada foge do Teu controle. O Senhor, Pai amado, é que está mesmo cuidando de todas as coisas, pequenas e grandes. Nada foge do Teu controle. Nesse texto nós podemos ver que existem 2 histórias de milagre.
a história da filha de Jairo, que era um homem importante da sinagoga, e a outra história da mulher do fluxo de sangue, que já estava com esta hemorragia há 12 anos. Como nós lemos, ela gastou, a família inteira gastou recursos, mas nada adiantou, só piorou. Essas duas histórias têm duas coisas em comum. A primeira é a fé. Jairo teve fé suficiente para ir em busca do teu milagre. E a mulher do fluxo de sangue também teve fé para buscar o seu milagre. A segunda coisa, que é algo em comum das duas: os dois não ficaram em casa esperando o milagre. Jairo não ficou em casa chorando com sua filha, esperando que ela chegasse a óbito, mesmo ele tendo feito de tudo, mesmo sendo um homem importante da sinagoga. Ele foi buscar, ele saiu de onde ele estava. A mulher com aquela doença, onde ela foi praticamente expulsa da sociedade, porque na época era considerado como uma doença ruim, ela estava suja, impura. A multidão estava presente esperando por Jesus, mas ela não ficou acuada. Ela preferiu sair de onde ela estava para buscar o milagre. Primeira lição: quando a gente quer algo, a gente precisa buscar. Quando a gente quer algo, nós precisamos quebrar barreiras. Deus, como na história de Elias, depois que ele viu todos os milagres, ele venceu todos os profetas de Baal, ele viu o fogo caindo e cuspindo a água daquele holocausto, ele viu tudo isso, mas bastou, depois disso, uma ameaça de Jezabel, para ele se refugiar numa caverna, porque ele teve medo, e ele se escondeu. Quando Deus chega para ele e fala: Elias, o que fazes aqui? Saia e continue o seu caminho. Se nós queremos receber, nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar. E veja nessa frase que Deus fala para ele: Elias, o que fazes aqui? Significa que Deus estava com ele dentro da caverna. Deus está conosco dentro, junto conosco nos nossos desertos, nas nossas dificuldades. Ele está junto, mas Ele quer também que nós façamos a nossa parte. Porque o que é natural é para nós, o que é possível é para nós fazermos, mas o que é impossível é para Ele. Por isso que Ele é Deus do impossível. Mas não adianta ficar em casa chorando, murmurando e se lamentando. Nós precisamos buscar uma casa de oração que vai nos dar força. Onde há 2 ou mais pessoas falando do nome do Senhor, lá Ele estará. É adorando, é clamando, é que a gente vai se fortalecer, não é chorando, se escondendo. Mas normalmente a gente escuta: ai, hoje eu não fui, eu desapareci, eu dei uma sumida porque eu estou enfrentando os problemas. Enfrenta com Ele, busca. Pode parecer louco, né? Mas é isso mesmo, tem que ser louco essas coisas, porque Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Se tiver tudo normalzinho na tua vida, não está legal, porque a gente quer viver experiências loucas de Deus. E voltando para a história de Jairo, ele não pensou 2 vezes, ele largou a filha e foi correndo ao encontro de Jesus. Enquanto Jesus não aparecesse, ele calado,
Ele não ficou comentando sobre o que ele estava passando, o deserto dele, a filha dele. Ele não comentou porque ele sabia que não adiantava comentar com ninguém, porque se adiantasse ela já estava curada. Não houve médico que pudesse fazer isso, não houve recurso que pudesse fazer isso. O que Jairo fez? Ficou calado até a presença de Jesus. Nós precisamos aprender a nos calar às vezes e ter apenas um particular com Deus. E Jesus chega, e aquela multidão alvoroçada pela presença dele, Jairo, sem se importar com o título que ele tinha na sinagoga, sem se importar com o que as pessoas falariam do jeito dele, ele se jogou nos pés de Jesus. Quantas vezes ficamos preocupados, o que o irmãozinho vai achar de mim, se eu der um louvor mais alto, se eu pular, se eu chorar. Jairo não estava nem aí, Jairo não estava preocupado com o que iriam falar dele, mesmo sendo o mais importante da sinagoga, porque ninguém conhecia a dor que ele estava sentindo. Essa é a diferença. E Jairo se jogou. E como eu falei para vocês, guarde essa palavra. Ele rogou-lhe várias vezes: Senhor, minha filha está doente, vá comigo. Senhor, minha filha está doente, vá comigo. Senhor, eu preciso de ti. Ele falou até Jesus responder. Quantos de nós paramos a primeira oração ou primeira campanha porque não respondeu? Nós precisamos aprender com a nossa oração e o nosso clamor, movimentar os céus até Deus responder. Porque Ele não é Deus que não fala, Ele é Deus que responde. Ele é um Deus que fala sim, não, espera, mas Ele fala. Foi o que Jairo fez. Enquanto Jesus não falou, eu vou com você, ele rogou, suplicou, clamou. Então Jesus vai com Jairo. Jesus vai com Jairo e a multidão vai junto com Jairo. E olha só, igreja, que interessante. Naquela multidão, a mulher do fluxo tem a coragem de enfrentar todos, porque ela queria apenas tocar nas vestes do Senhor. Porque a fé dela era o suficiente para ela tocar e ser curada. E ela fez isso. Ela conseguiu e tocou nas vestes do Senhor. Na hora, Jesus para e pergunta: quem me tocou? Todo mundo se apertando, todo mundo se empurrando. Como saber quem tocou? Mas Jesus fala: alguém me tocou, porque de mim saiu poder, porque de mim saiu virtude. Aquela mulher já estava no chão, já sabendo que estava curada. Ela se levantou, foi até Jesus e se prostrou diante dele. E lá Jesus começa uma conversa com a mulher, certo? Ela vai falar o que aconteceu, mas calma aí, quem estava com pressa naquele momento? Jairo estava com pressa, porque a filha dele estava morrendo. Jairo poderia ter ido embora sozinho, mas ele não foi. Sabe por quê? Porque se Jesus não estiver com você, você não vai levar teu milagre. Porque se Jesus não estiver com você, você não vai passar esse perrengue. Jairo poderia ter ido embora, ter chegado em casa e falado: Jesus vai vir, eu encontrei Jesus. Mas que adiantava chegar em casa com as mãos vazias? Porque o milagre é Jesus, porque o impossível é Jesus. Jairo então, ele ficou lá esperando Jesus terminar aquela
aquela conversa com a mulher, quando um outro homem importante da sinagoga chega e fala: Jairo, tua filha morreu, não perturba mais o Senhor, ela morreu. E Jesus, ouvindo isso, olha para Jairo e fala: não temas, crê somente. Naquele momento, Jairo teve duas opções: desistir, porque a filha já havia morrido, ir embora e falar: obrigada, Senhor, valeu, mas não deu tempo. Ou crer, esperar Jesus e seguir com Ele. Foi o que Jairo fez. Jairo preferiu segurar nas mãos de Jesus e não desistir. Quantos desistem? Quantos param de persistir? A minha luta é diferente da sua, que é diferente da dela, que é diferente da dele. O meu tempo é diferente do seu, dela, dele. Não tem hora. A gente não sabe a hora que vai acabar. A gente só sabe que Deus é aquele que começa e termina uma boa obra. Isso nós sabemos. Se você está passando 1 ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses, 9 anos, 10 anos, não importa, desde que você entenda que Deus começou na sua vida e Ele vai terminar. Mas Jairo não se precipitou. Jairo não tentou dar uma ajudinha. Não, então tá bom, Senhor, eu vou na frente, já vou preparando lá um ambiente, né? Já vou falando pro pessoal lá se preparar que o Senhor está vindo. Não, ele não quis dar uma ajudinha para ele. Ele não quis se precipitar. Porque Deus não precisa da gente. Ele só quer uma coisa de nós: que não percamos a fé, que continuemos a orar, buscar. Porque o que ele tinha para Elias não estava na caverna, estava fora. O que ele tem para mim, o que ele tem para você não está dentro, está fora. O que ele tem está muito mais. Mas talvez nós não estamos movimentando o céu do jeito que ele gostaria. E a gente precisa clamar mais, se jogar nos pés dele, como Jairo fez, como aquela mulher fez após ser curada. Está com vergonha de demonstrar a tua fé? Está com medo? Não. Deus é mais. Deus é mais. Então Jairo segue com Jesus. Aí chega em casa, está todo mundo chorando. Jesus fala: por que esse alvoroço todo? Ela não morreu, ela apenas dorme. E aí riram. É tão gostoso, eu falei até isso para minha mãe, é tão gostoso quando alguém ri dos meus sonhos, de algumas coisas, porque eu falo: isso mesmo. Sabe por quê? Aquele que coloca o olhar na realidade humana esquece de olhar para a promessa de Deus. Aquele que riu de Gideão, o menor da sua casa, como? Ele vai liderar um exército para livrar Israel. Como que aquele pastorzinho de ovelha, o menor de sua casa, que foi até esquecido pelos seus pais, vai ser rei? Sara ser mãe com 90, não, aí já é demais, né? Mulherada, fala aí. Sara ser mãe com 90 anos, como? É engraçado, você vai dar risada. Agora vamos nos lembrar, será que não teve nenhum milagre que você já viveu ou está vivendo, que você mesmo duvidou? Será que não tem nenhum milagre que você mesmo já riu e falou: nossa, eu nunca imaginei que eu chegaria aqui, eu nunca imaginei que viveria isso, eu nunca imaginei estar numa igreja evangélica louvando e adorando o Senhor, me entregando ao Senhor.
Eu nunca imaginei. E hoje eu ria de crente. Achava o povo chato, que é onde me encontro quer ficar me convertendo. Hoje eu estou aqui porque eu ri do chamado que Deus tinha para mim, porque eu duvidei que um dia eu ia colocar os pés numa igreja evangélica. Porque às vezes a gente acha que vai viver os nossos sonhos, mas os sonhos de Deus é perfeito, é muito melhor e é agradável. Quando a gente começa a mudar a nossa oração e pedir: Deus, me faça viver os teus sonhos e não os meus. Pai, eu quero viver só os seus sonhos, não os meus. A gente passa a não enganar mais nosso coração, porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Muitas vezes achamos que é Deus falando com a gente, mas é o desejo do nosso coração. Aí a gente pergunta: então como eu sei que é Deus falando? Com a tua experiência com Ele. Quando um pai chama um filho, uma mãe chama um filho, o filho pode estar a quilômetros de distância, a gente sabe que são eles nos chamando. A gente reconhece a voz do pai, a gente reconhece a voz da mãe. Eu sempre morei em apartamento e minhas meninas eram pequenas. Eu lá do meu andar, eu falava: Letícia, Tainá. Elas estavam lá do outro lado: minha mãe está chamando. A gente sabe a voz do nosso pai, da nossa mãe, e a gente não vai saber a voz do nosso Pai Celestial se a gente tiver experiência com Ele? Se a gente não está ouvindo é porque a gente não está com experiência. Se a gente não está ouvindo é porque a gente está negligenciando. Quando o Senhor entra naquele quarto, Ele só dá uma voz de comando. Ele só dá uma voz de comando: levanta, Talita Cumi. Só. Porque só a voz dele, só a palavra dele nos basta. Só a palavra dele nos basta. Se a gente sair daqui nesta noite com esta palavra no coração, tudo é possível àquele que crer. Tudo é possível àquele que crer, porque Ele é um Deus que transforma um dia de vergonha em dupla honra, porque Ele é um Deus que envergonha os inimigos diante de você. O que Ele fez na vida de Davi? Ele envergonhou aqueles que subestimaram Davi, e ninguém sentou à mesa enquanto Davi não voltasse do campo, para que Samuel ungisse um rei na frente de toda a família, onde até o pai havia se esquecido do filho lá no campo. Todo mundo pode esquecer de você, todo mundo, menos o Senhor. Todo mundo pode esquecer, mas de novo, o Senhor não esquece dos seus. Mas Ele está aqui é para que a gente entenda. Ele está aqui para nos ensinar a buscá-lo e não ficar em casa no nosso mundinho, não ficar preso nos nossos problemas. Não é isso. Ele tem poder para resolver todas as coisas. Eu não sei se vai ser hoje ou amanhã, só sei que Ele vai fazer. Nós não precisamos perguntar como Ele vai fazer. Como que Ele vai me transformar no empresário de sucesso se eu tenho aí dívidas? Como que eu vou conseguir comprar isso? Como que eu vou conseguir chegar lá? Não importa, não é como. Você vai perguntar. O que você vai fazer é: eu sei que Ele vai fazer. Eu não sei como, e não me interessa saber como. Ele vai fazer. Tem fé para isso? A pergunta é: tem fé para isso? Porque se tiver fé para isso, a gente vai ver os milagres de Deus operando em nossas vidas, e nós não vamos ficar colocando a nossa fé nas probabilidades do homem, porque a probabilidade não é essa. Eu estou
preocupada com probabilidade, com a realidade, não. Eu só quero a promessa. Porque Fátima, aquele que começa, termina a boa obra. É isso. E essa história, essas duas histórias, nos ensina exatamente isso. Nós podemos fazer escolhas. E Deus nos dá essa oportunidade de fazer escolhas. Ele não vai te laçar para falar, vai filho, você vai. Não, Ele não vai fazer isso. Ele está com você. Mas no dia que você quiser a presença dEle real na tua vida, é só você chamar. Porque Ele já está aqui. É só chamar. Que nós possamos sair daqui avivados nesta noite. Que nós possamos sair daqui com a palavra no nosso coração. Que nós possamos entender que tudo começa pela fé. Aquela mulher apenas encostou nas vestes do Senhor e ele sentiu poder e virtude saindo dele. E ele disse: a tua fé te salvou, te curou, mulher. Foi a fé daquela mulher. Jesus falou isso: a tua fé te curou. Não pense: talvez eu não mereça ser curada, talvez eu não mereça ter filhos, talvez eu não mereça aquele emprego, talvez eu não mereça aquele casamento, talvez eu não mereça ter uma vida próspera. Para com isso. Não é você que vai achar se você merece ou não. A palavra do Senhor diz que Ele renova as misericórdias dEle todos os dias na nossa vida. Ele nos dá a oportunidade de fazer tudo novo no dia seguinte. Mas a gente precisa se arrepender. A gente precisa querer. Essa é a diferença. Está sendo morno? Começa a esquentar na presença de Deus, hein? Porque em Apocalipse fala que Deus cuspirá os mornos. Se está difícil de ser quente na presença do Senhor, peça avivamento, peça que o Espírito Santo os incomode, peça que enche até transbordar. Como é bom a presença do Senhor. Ele te dá uma autoridade que você não sabe nem de onde vem, porque é Ele que governa todas as coisas. Nada foge do controle dEle. Nem aquela folhinha daquela árvore não cai se não for pela vontade dEle. Então, que nós possamos sair daqui com fé, porque o impossível Ele faz. Amém? Glória a Deus.